Eu descobri que incomodo. Não é motivo para constrangimento, embaraço, vergonha, muito pelo contrário. Simplesmente porque incomodo pessoas ruins, que se fingem de paladinos da democracia e da liberdade, que relativizam tudo, vestidas de hipocrisia, incoerência, mau caratismo. Estão entregues ao mundo do crime, não têm respeito por nada estabelecido em leis, em códigos, em regras, e vão sempre se esgueirar na imundície para tentar banir o contraditório. Há tantos seres pequeninos que adoram amordaçar, que aplaudem a censura, que festejam hackers como os que invadiram na última segunda-feira o meu canal no YouTube, uma ação mais do que criminosa, fétida. Publicaram imediatamente vídeos pornográficos, aguardando com malícia e cinismo os próximos movimentos. O YouTube não demorou muito para encerrar o canal devido a violações recorrentes ou graves da política sobre nudez ou conteúdo sexual, um texto padrão disparado por uma máquina. Quando minha equipe detectou o problema, recorreu na mesma hora, sem poder evitar, no entanto, o terceiro movimento do plano asqueroso, a manipulação por grande parte da mídia das informações sobre o encerramento do canal. As manchetes na imprensa pareciam feitas por um carimbo. Canal de Lacombe exibe vídeo pornográfico e é removido pelo YouTube. Canal de Luiz Ernesto Lacombe é derrubado por conter nudez e conteúdo sexual. Luiz Ernesto Lacombe perde canal no YouTube após publicação de conteúdo sexual. É assim que se arrasta o novo jornalismo, sem compromisso com a apuração das informações e muito compromisso com narrativas. Em cerca de 30 horas, o YouTube confirmou o ataque de hackers e consegui recuperar meu canal, mas a guerra continua. A equipe de advogados e especialistas em tecnologia da informação que montei está providenciando a abertura de um inquérito criminal para identificar a autoria do ataque. Muitas peças já foram encaixadas. Também vamos tomar as medidas cabíveis contra os veículos de comunicação e as pessoas que manipularam as informações sobre o bloqueio do meu canal. Eu continuarei incomodando todos aqueles que me chamam de negacionista. Esses que tentam negar a quem pensa de forma oposta à sua a liberdade que querem para si e para os seus. Esses que só consideram democratas quem pensa como eles e que classificam de totalitário quem discorda deles e apenas por isso deve ser calado. Dividem assim o mundo, ainda que saibam, claro, que não há como fatiar a liberdade de expressão. Ou todos têm, ou ninguém tem. O PT é, na alma, populista. Ele com Haddad seria ou será populista. O Lula, com aquela popularidade dele imensa, ele poderia ter feito a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, a reforma tributária, a reforma política, ele não fez nada disso, porque entre as reformas e a popularidade dele, ele optou sempre pela popularidade dele. Outra coisa é que quando, no momento de decidir a guinada da política econômica, o Lula fez uma política econômica tipicamente populista, ou seja, crédito e consumo. Para governante não há nada melhor, porque todo mundo quer crédito, consumo, compra geladeira, viaja para Miami e a popularidade dispara. Então isso é o PT. Aquele primeiro PT do primeiro momento do Palocci, que era o PT com o programa do Fernando Henrique, ele foi um hiato. E depois disso, nunca mais o PT voltou a ser pragmático e passou a ser sempre populista. O que a gente sabe que ele é populista é que não vai ter surpresa. Você lembra do Zé Dirceu? Ele acaba de dizer o quê? Que não, ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. E aí você lembra que o PT fez toda a sua história em cima de uma aliança com três pontas. Imprensa, funcionário público exemplar que passava
todos os dossiês contra os outros, e o Ministério Público. Aqui, os três, eu falei os três. Ministério Público. Aí, Lula toma posse. Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Primeiro ano, o controle social da mídia. Segundo ano, lei da mordaça contra procuradores. Terceiro ano, uma lei que não vingou, que é punir drasticamente funcionário que vaza informação para a imprensa. Ou seja, pimenta no olho do outro é bacana, mas no meu olho eu não quero não. Isto é o PT, quer dizer, não tem... Ela tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Mônica. Boa noite, doutor Barra Torres. Eu queria perguntar o seguinte para o senhor. Semana passada foi aprovada no Congresso uma diretora nova para a Anvisa, que é a Cristiane Gomes Jordan. Por acaso, ela é a mesma diretora lá do Hospital de Bom Sucesso, em que promoveu aquela festa que o André Trigueiro se referia agora mesmo. Nesse depoimento ao Senado, ela e outros diretores, o senhor mesmo, declararam apoio incondicional ao governo Bolsonaro e, portanto, eu pergunto, qual é o risco da politização exagerada acabar afetando o ritmo na aprovação das vacinas quando elas estiverem prontas? A gente percebe que a Anvisa, de fato, também está politizada. Mônica, boa noite. E, Mônica, eu lamento profundamente a assessoria errada que você teve. A diretora que deu a tal festa de 150 e poucos mil reais com dinheiro do hospital, ela antecede a doutora Cristiane Rose Jordan. Portanto, sua assessoria errou fragorosamente, cometeu esse engano. A doutora Cristiane, ela veio depois dessa diretora que você citou, que teve essa atuação realmente lamentável. É uma pena, inclusive a Rede Globo ontem mostrou documentos assinados pela doutora Cristiane Rose Jordan, já dando conta do estado precário desses equipamentos. Eu soube disso pela Rede Globo de televisão. Doutor Antônio, então responda, por favor, em relação à questão da politização que a Mônica lhe perguntou. Como é que fica isso? Porque a população está preocupada com uma vacina. A gente não pode deixar que as coisas saiam do rumo natural. A gente quer a vacina independentemente, né, de quem fizer a vacina. A pergunta da Mônica para o senhor é a seguinte: qual o risco que a gente tem disso? Marcelo, desculpe, você me cortou. Eu deixei de responder a Mônica Waldvogel. E também ela erra quando ela diz que fizemos um juramento ao presidente. A reunião foi pública, foi transmitida para milhões de espectadores. Eu peço que reproduzam aonde foi feito. Doutor, a gente já entendeu a sua explicação. Vamos para a segunda parte da pergunta, por favor. Não, sim, mas desculpe, eu tenho que me ater ao que a já respondeu. Porque ela se equivocou duas vezes. Sim, qual é a próxima pergunta, já que essa foi superada? Qual é a próxima? Não, é a mesma. A gente quer saber a questão da politização. Por favor. Eu não disse que houve juramento. Não, eu não disse que houve juramento. Eu disse que houve uma declaração de apoio. E isso é natural, quando é perguntado, e a resposta vem nesse sentido. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação, nem torcendo a informação. Quanto à doutora Cristiana, de fato, vou chegar a informação, pode ser que eu tenha recebido essa informação equivocada. Se no erro, peço desculpas ao senhor, à doutora Cristiana. A minha pergunta foi sobre o risco de politização na medida em que estamos num ambiente muito tenso com relação às vacinas que virão a ser aprovadas no Brasil. Eu entendo, Mônica, que o risco de politização é o ônus de quem as politiza. Então, uma pergunta boa de ser feita a quem está politizando essa questão. Os pareceres da Anvisa são pautados em técnica e informação precisa, informação confirmada tecnicamente. Desconhecemos essa questão política, não somos nem analistas, nem comentaristas políticos. Acho que essa questão política, ela passa do muro para fora da Anvisa.
Agora, Eliane Cantanhede. Doutor Francisco, é interessante porque o senhor mesmo fez uma distinção aí entre médicos mais ou menos progressistas, né? Como se tivesse essa cisão, essa divisão política também na classe médica. Isso é ruim, até hoje quem está depondo é uma especialista, infectologista, epidemiologista, a doutora Luana Araújo, com mestrado na Johns Hopkins em saúde pública, então certamente não é nenhuma pitaqueira. Ela até disse mais cedo que ciência não tem lado, a ciência é bem ou mal feita, e ela foi muito clara ao dizer que todos os estudos hoje apontam para a ineficácia do tratamento precoce. Ela diz que é uma discussão esdrúxula, anacrônica, superada, ultrapassada, que não é feita em nenhum outro lugar do mundo. Então, eu queria que o senhor se posicionasse sobre esse fato, essas declarações dela. Em primeiro lugar, queria saber quantos pacientes a doutora Luana já tratou. Porque especialista em saúde pública, mestrado em saúde pública, qualquer um pode ser, não precisa ser médico. A questão é a seguinte, ela não está falando a verdade. Existem milhares de estudos, centenas de estudos com qualidade que comprovam a eficácia do tratamento para algumas situações com alguns graus de eficiência, dependendo do grau de intervenção. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu perdi o áudio aqui. Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Em segundo lugar, eu gostaria que a doutora Luana, já que se bota como cientista, mas eu não vi o currículo lápis dela para ver o que ela pesquisa sobre o assunto, porque é uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, tem muita gente se botando como cientista aqui que não é cientista nessa discussão. Eu, por exemplo, eu não me identifico como cientista, eu sou médico, eu trato. Eu, por exemplo, ajudei a fundamentar a nota informativa 17 do Ministério da Saúde, que é tão contestada na CPI. Eu acho que poderia ser alvo de alguns esclarecimentos na CPI. Por que eu ajudei a escrever a nota 17, o que ela trouxe de benefício para a população. A doutora Luana não teve participação nenhuma no contexto do combate à Covid no Brasil, até onde eu saiba. Ela era uma ilustre desconhecida até ser chamada pelo ministro Queiroga para assumir um cargo no qual ela não foi sequer empossada. O que ela fala sobre os termos agressivos e ofensivos, algo na qual ela se dirige aos colegas que fazem tratamento de Covid e ao próprio tratamento em si, denota a ignorância dela em relação ao tema. Ela realmente não leu nenhum artigo. Não leu, por exemplo, o estudo Stoic, publicado no Lancet, que mostra que o uso precoce do corticoide inalatório budesonida inibe em mais de 90% a ida de pacientes para o hospital. Isso é um tipo de tratamento que se chama de precoce, que eu já disse outro dia que não tem tratamento precoce ou tardio. Existe tratamento. Na verdade, a doutora Luana está fazendo um discurso contra o tratamento da Covid. Eu acho que a gente não pode fazer um discurso contra o tratamento. Eu queria que ela apresentasse quais são os estudos que ela tem para dizer que há comprovação de ineficácia. Não existe isso na ciência da medicina. Comprovação de ineficácia. Doutora, acho que ela está se referindo à cloroquina, né? São esses medicamentos da kit COVID, do kit COVID. A doutora Luana acha que o tratamento precoce é cloroquina, então ela está tão equivocada e tão atrasada na discussão que ela deveria pedir desculpa à classe médica. Nós já temos mais de 14 remédios hoje em dia que são usados para abordar a Covid com termos de redução de carga viral e, com isso, redução de sinais e sintomas e hospitalização. E a cloroquina, hoje em dia, nem é a mais importante das drogas. Eu mesmo, que defendia muito cloroquina no passado, a gente nem usa mais tanto a cloroquina porque ela tem uma eficácia... Porque ela tem uma eficácia inferior a drogas que vieram e se mostraram muito mais eficazes, como, por exemplo, a própria ivermectina, o corticoide, a própria colchicina. Então, a gente também tem a ideia de que não é uma droga salvadora, uma bala de prata que vai resolver o problema. Você tem que abordar de forma multiterapêutica a Covid, ou seja, tem que haver um tratamento. Então, esse discurso agressivo da doutora Luana mostra que ela não sabe nada do assunto. Ela pode ser epidemiologista, mestre, doutora, pós-doc, no que ela quiser, mas em relação à Covid, ela está dando pitaco. Com todo o respeito ao que eu posso ter a ela, eu não falaria sobre temas ao qual eu não estudei e ao qual eu não tratei. Eu não ia chegar numa CPI para falar de cardiologia, por exemplo. Eu não trato pacientes de cardio, eu não tenho estudo de cardio, eu não ia chamar os cardiologistas de pitaqueiros, ou que são terraplanistas, ou algo assim. Há que ter um respeito pelos colegas e que não está tendo por parte de alguns colegas. E quanto à divisão política, infelizmente existe sim. Alguns colegas se posicionam politicamente em relação ao tratamento e eu acho isso horrível. Eu acho isso nefasto. Eu acho que colega que muda a conduta terapêutica por conta de política tinha que perder o registro. O Conselho Federal de Medicina, em representação a cerca de 55 mil profissionais que atuam no Brasil, manifestou repúdio contra as atitudes tomadas por senadores contra as médicas Nise Yamaguchi e Mayra
Pinheiro. O Conselho Federal de Medicina está completamente errado, comporta-se como um sindicato e de forma política. O problema aqui é que o Conselho Federal de Medicina, que deveria ser autoridade na área, comporta-se de forma sindical e política. Não, é a prova cabal da arrogância, né? É uma coisa realmente estapafúrdia. Eu tenho pena dos médicos sérios que são obrigados a ouvir isso. E eu temo que eles vão abandonar a audiência do programa, porque eu não aguentaria. Olha só, quem é arrogante, quem tenta desqualificar o colega, tá aí, fica repudiando a forma como as médicas mulheres são tratadas na CPI, mas usa do mesmo expediente diuturnamente na rádio. Realmente é uma indignação bastante seletiva. Olha aí, agora é mimimi. Agora é mimimi. Baixo. Não, o que eu fui? Baixo, quem está acostumado a desferir aqui é você, Constantino. Não se está se olhando no espelho, é projeção. Você acabou de desqualificar o presidente do principal Instituto Médico Brasileiro. O Conselho de Medicina Federal é a entidade máxima de medicina no Brasil e você acabou de desqualificá-lo. Pois é, Constantino, porque eu estou dizendo que todas as entidades de saúde mundiais, você é que tenha respeito comigo, você que tenha respeito comigo e tenha respeito com as mulheres. Eu sou mentirosa, você é mentiroso. O senador lulista, por que será? Por que será que nunca falam o senador lulista? Você trata toda a oposição ao governo como se fosse ilegítima. O senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, que não foi condenado a nada, você também xinga, você também desqualifica o tempo todo. Porque para você, qualquer oposição é ilegítima. Fake news, me diz qual foi o xingamento. Se eu falar que ele defende o Maduro, é xingamento? Eu acho que sim, mas eu estou trazendo um fato. Quer que eu mostre a foto deles juntos? Tem alguma oposição que seja legítima, na sua opinião? Porque se você desqualifica toda a oposição ao governo Bolsonaro... Não, PT não é legítimo na democracia, não, porque defende a Venezuela e... Lógico que é legítimo. É tão legítimo quanto qualquer outro partido. Foi eleito democraticamente, todos têm mandatos parlamentares ou de governos estaduais. Mas o parlamentar que fala de AI-5, você quer que prenda? O deputado que fala de AI-5, você quer prender, mas pode defender Cuba e Maduro? Fatality. O Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo, passou a Inglaterra. O Mandetta disse que o Brasil podia ter começado a vacinar antes do Reino Unido, que é o fabricante da vacina da Oxford. Isso foi uma bobagem. Mentira da voz de... Mas devia ser ordem de prisão ali ou não? O cangaceiro devia ter dado ordem de prisão ou não? Porque mentir, pelo visto, não está permitido, então, isso não vi você incomodada, não vi a Patota incomodada. É uma avaliação equivocada dele, o Constantino, isso é um juízo de valor, é uma avaliação incomodada, não é uma mentira deliberada do tipo, não disse tal coisa. O ex-ministro diz que o Brasil podia ter começado a vacinar antes do produtor da vacina, isso é uma avaliação equivocada. Vamos ser benevolentes e generosos com Mandetta, mas vamos crucificar... Não estou sendo benevolente, estou dizendo que ele falou uma bobagem. Nossa senhora, uma bobagem, tá? Entendi, tá certo. Você tem que tomar vodka e a sauna para conter o vírus. Será que é um bom exemplo? O sistema de governo será que é um bom exemplo? Você como boa defensora dos animais, nós temos aqui casaco de bisão para todos os gostos. Inclusive com a quantidade de milhão que eles vão matar lá, né? 17 milhões. Tem como colocar qualquer outro aí que eu botei, vai. Algum outro a Bielorrússia realmente, tudo bem. Ela é uma ditadura. A Suécia é uma ditadura? Não, a Suécia não é uma ditadura, mas ela tem uma composição social totalmente diferente da nossa. Sim, os seres humanos lá têm 3 olhos. As pessoas estão acostumadas a um distanciamento social natural, não cultural. Há distanciamento. A grande parte das pessoas não há distanciamento, eu lamento muito. Distanciamento social independente da doença. Distanciamento social na escola? Eu não vi isso. Não, culturalmente, a Suécia não tem uma cultura como a nossa, em que as pessoas se abraçam, se beijam, se afagam. É uma cultura totalmente diferente da nossa, um país de 8 milhões de habitantes e um país em que muitas pessoas moram sozinhas. Qual é a situação nas comunidades mais pobres, nas favelas do Brasil? Doutor, eu estou fazendo perguntas totalmente responsáveis e legítimas. O senhor está sendo irônico gratuitamente. Não, o senhor está sendo irônico gratuitamente. Quando você mente... Não, eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Eu estou dizendo que eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Bom, eles viraram a curva no final de abril e a taxa de mortalidade não subiu mais. Desde então, eu não tenho notícias se a Suécia é uma ditadura como a Bielorrússia. E o que eles fizeram na Ásia, então, que deu certo, que foi usado como um bom exemplo? Tem como resposta à saúde, qual país você quer? Próximo. Olha, Taiwan. Taiwan, vamos lá. Isso, não teve lockdown. E eles estocaram a hidroxicloroquina e usaram amplamente lá, desde maio.
O que toda a comunidade médico-científica diz que não funciona, né? É importante dizer que isso é uma voz toda não, nós temos aqui dois é uma voz minoritária na comunidade médico-científica. Já foram publicados uma série de estudos que não comprovam eficácia. Não é a comunidade que eu frequento, é a comunidade... O fato de terem vetado o tratamento precoce, são os maiores infectologistas e epidemiologistas do bem. Isso aqui eu frequento. Tudo bem, eu vou te dar um fato. Taiwan usou hidroxicloroquina e não fez lockdown. Explique. Nova Zelândia, Japão, não, Taiwan. Vários países asiáticos fizeram lockdown. A gente vai ter que ir para o leste mais um pouco. Eu estou em Taiwan. E foi efetivo. Na semana retrasada, o presidente Bolsonaro editou novos decretos sobre armas. Está um pouco até confuso, né? Porque são tantos decretos novos que são baixados que a gente já fica perdido no que realmente vale ou não vale. Mas o fato é o seguinte: o Brasil tem o maior número de homicídios, de mortes por armas de fogo do mundo, né? A gente tem a flexibilização de armas que não beneficia apenas os cidadãos bem intencionados. Muita gente chama de cidadão do bem. Eu não gosto dessa expressão, então vou falar cidadãos bem intencionados, mas favorece também, pode beneficiar a criminalidade, o crime organizado, narcotraficantes e também até pessoas que simplesmente mal intencionadas. E há vários estudos que mostram que o aumento de circulação de armas na sociedade produz o maior número de crimes, né? 40% dessas armas legais acabam nas mãos de bandidos. A minha pergunta para vocês é o seguinte: essa flexibilização excessiva de armas adotada por decretos, aí a pergunta, o questionamento vale para os dois, isso não pode acabar o tiro saindo pela culatra, quer dizer, isso não pode aumentar o número de mortes, de acidentes, de violência. A gente sabe que a gente tem uma sociedade violenta, né? Violenta no futebol, é violenta no trânsito, é violenta na briga entre vizinhos, marido e mulher. Quer dizer, isso não pode acabar repercutindo também nessas mortes, levar a um aumento no número de homicídios? Quem quer começar? Vereador, tanto faz. Quem começa? Bom, vai lá, Paulo. Eu acredito que não, porque se fosse assim a gente ia ter que proibir o carro também, né? A arma mata porque tem um cara atrás que atira, que aperta o gatilho. Então eu não acredito muito nessa tese. Eu acho que a gente tem que democratizar com critérios, as pessoas compram arma porque querem, com o direito de se defender. Eu, em 20 anos de polícia, eu nunca peguei um criminoso com uma arma legalizada roubando. Eu nunca peguei. Assim como os criminosos, por exemplo, um ladrão, ele pega um carro que ele roubou para cometer outro crime, ele não vai usar o próprio carro. Então eu não acredito muito nessa teoria de que se vai aumentar. O que eu penso não é uma teoria, né? Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que essas armas são desviadas para criminalidade. Mas essas armas podem vir de qualquer lugar, não precisa ser legalizada, ela vai continuar entrando no país. Por exemplo, fuzis, eles vêm de outros países e vai continuar. A gente não pode tirar o direito do cidadão de se defender com uma desculpa, olha, vai aumentar a criminalidade. O que a gente tem que fazer, o que a gente clama para os nossos deputados e senadores, que se endureça as leis. Aí sim a gente começa a ter uma retração dessa criminalidade. Agora, proibir um cidadão de bem do direito dele se defender, ao meu ver, é um absurdo. Isso eu não concordo com isso. O Brasil não é o país com a maior taxa de homicídios no mundo, absolutamente não é. Eu estava até olhando aqui, atualizando, 13º foi a mais recente que eu encontrei. A revista Oeste... Homicídios provocados por armas de fogo. Por arma de fogo? 70% dos homicídios são provocados por armas de fogo, né? Para você ter uma ideia, na Europa, 18% das mortes são provocadas por armas de fogo. Então, nesse sentido, revista Oeste, da qual o Silvio Navarro é editor executivo, traz uma matéria sensacional, lançada agora, sai sexta-feira, né? Eu leio sempre no sábado, com o ranking dos 25 países com mais armas por habitantes. Esses 25 países não estão entre os que mais têm mortes violentas por armas de fogo. Eu ia usar, a gente tem até, inclusive, algumas fotos aqui, depois, se quiser ilustrar nossa conversa com as fotos. Tá aí, ó. Tá aí, Estados Unidos, Iêmen, Montenegro, Sérvia, Canadá, nenhum deles está entre os que têm mais mortes são culturas proporcionalmente. Completamente diferentes da nossa. Tem várias culturas aí, tem várias culturas. 25 Olhando para esse gráfico, você tem várias culturas, né? Você pode escolher o que você quiser. Eu queria usar o exemplo do Uruguai, que está aqui na América Latina. O Paraguai também. O número de armas de fogo por habitantes que possuem arma em casa, ele é muito grande. E o número de homicídio muito baixo. Esse estudo aí, Amanda, tem que tomar cuidado com a fonte. Você falou que é da onde? Fórum de Segurança Pública. Ligada hoje. Mas então, qual seria a fonte confiável, então? Esse é o problema da direita, do conservador. É fácil desqualificar a fonte, né? Não, para mim é muito números fácil. mentirosos. Ele não corrobora com a realidade que eu vivi, que o delegado apresentou. Mas são institutos e órgãos confiáveis. Para mim, não. Para mim, eles são ideológicos, de esquerda. 16 anos combatendo o crime organizado. Várias e várias ocorrências com arma de fogo. Seja confronto, seja apreensão. Nenhuma delas, nenhuma, eu não vi nenhuma. Não nas minhas ocorrências. Na rota, no 14º Batalhão, eram armas compradas legalmente. Então, esse argumento de que
liberar arma de fogo vai aumentar a criminalidade com arma de fogo, crimes violentos. Eu duvido que isso aconteça. Como é que eu sei que isso não vai acontecer em casa, entre marido e mulher, briga de vizinhos? Porque a maior parte das mortes, muitas vezes, se dá nesses ambientes com armas de fogo, né? Não. Segundo pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, na National Task Force, a maioria da criminalidade das mortes por armas, muitas vezes se dá nesse ambiente de vizinhos, pessoas que se conhecem, parentes, marido e mulher. A gente tem um altíssimo número de feminicídios no Brasil. Então, a maior circulação de armas não pode levar a um aumento de crimes nesses ambientes? Não, no dado dos Estados Unidos, rapidamente, o martelo é mais usado em mortes violentas nos Estados Unidos do que armas pesadas, do que armamento Até pesado. porque essas pessoas que chegam nesse estado de, olha, vou matar a minha esposa, vamos entrar no assunto aí do homicídio do companheiro, do cônjuge, é uma pessoa que tem problemas. E para adquirir uma arma de fogo no Brasil, a gente não está falando de ir ali no supermercado e comprar uma pistola. Pelo contrário. Na verdade, os decretos do presidente, eles flexibilizaram no sentido de aumentar aquele que já possui o direito, que são os CACs, de aumentar o número de munições, de desburocratizar toda aquela gama de processos, de papéis que são burocráticos. Então, eu tenho a certeza de que o aumento e flexibilizar a arma de fogo é dar o direito do cidadão de auto se defender, e eu duvido muito, Amanda, que isso vai acontecer, aumentar o número de crimes violentos por arma de fogo.